Leitura, aspectos teóricos e práticos. Apresentaremos a seguir algumas ideias que têm permeado nossas palestras sobre os aspectos teóricos e práticos da leitura. Sendo assim, destacaremos questões relativas à teoria conteudista, cognitivista, interacionista e discursiva. Para a teoria conteudista, o foco é a decodificação e os conhecimentos explícitos no texto. Essa teoria tem como premissa a valorização das informações explícitas no texto, a decodificação das palavras, a localização e reprodução de informações, o mapeamento das informações gráficas tendo em vista sua repetição no texto. Seu foco é decifrar o código linguístico e relacionar ao significado. Por isso, na teoria conteudista, o processo de leitura está centrado no texto e não na criança leitora. Nesse sentido, apresenta fragmentos de texto, considera a dimensão individual do sujeito leitor, realiza um processo de leitura linear, evidencia as habilidades cognitivas e os conhecimentos linguísticos, destaca os signos linguísticos e as unidades sonoras presentes no texto escrito. Em relação à teoria cognitivista, a leitura é uma atividade de compreensão em que a criança leitora utiliza seus esquemas mentais para apreender as ideias do texto. A criança busca compreender o texto com base no seu repertório de conhecimentos acumulados ao longo da sua experiência de vida. O foco do processo é a criança leitora e não o texto, tendo em vista que a mesma é um sujeito ativo que age sobre as informações do texto. De acordo com a teoria cognitivista, na busca da construção do sentido do texto, a criança leitora ativa seus conhecimentos de mundo, antecipa ou prediz conteúdos do texto, como num jogo de adivinhação, checa hipóteses, confirma ou não, compara informações, tira conclusões, produz inferências, usa pistas que o próprio texto fornece. Para os defensores da teoria cognitivista, a leitura é uma construção de sentido que envolve um grande número de habilidades mentais, percepção, memória, inferências linguísticas, entre outras, que são necessárias para o entendimento do que se lê. A leitura é, portanto, uma tarefa linguística que prioriza em especial a ação mental das crianças. O texto ainda é o único caminho a ser perseguido, embora implique numa participação ativa e criativa de quem está lendo. A teoria interacionista evidencia o conhecimento linguístico, textual e de mundo. O significado não está centrado no texto, nem na criança leitora, mas na interação da mesma com o texto. A criança aciona seus conhecimentos prévios, fazendo interação entre seus conhecimentos linguísticos, textuais e sociais. Pressupõe a reconstrução de sentidos, focalizando as situações de interação em que estão envolvidos o sujeito leitor, o texto e o autor ou a autora. Os produtores de sentidos do texto, o autor ou a autora, e o leitor e a leitora, estão socio-historicamente determinados e ideologicamente constituídos. Já a teoria discursiva toma como base conceitos sociológicos e antropológicos. Considera a leitura como uma prática discursiva, o sujeito leitor e os sentidos historicamente constituídos, a criança leitora e todos os outros textos, discursos, conhecimentos, práticas sociais, linguísticas, culturais, históricas inscritos no texto. As infinitas possibilidades de novos dizeres, novas leituras, discursos, textos. Para a teoria discursiva, o texto não possui um único sentido,
mas múltiplos sentidos. O sujeito leitor, muito além de um simples decodificador de sinais gráficos e fonemas, é um leitor discursivo e crítico que interroga o texto, que aprecia conforme valores estéticos, afetivos e éticos e políticos os textos lidos, que amplia os sentidos do texto em condições socio-historicamente determinadas. Essa concepção discursiva exige que o sujeito leitor discursivo explore o contexto de produção do texto, as finalidades da atividade de leitura, a intertextualidade temática, a intertextualidade discursiva, as apreciações estéticas e afetivas, as apreciações relativas a valores éticos e políticos, a discussão crítica do texto, a possibilidade da interdisciplinaridade temática, bem como as imagens como elementos constitutivos do sentido do texto. A intertextualidade temática e discursiva. Vejamos como que esse texto, como que essa tirinha pode nos evidenciar essa intertextualidade. Olha, papai, troquei a nossa vaca velha por um saco de feijões mágicos. Oba! Agora é só a gente plantar para nascer um pé de feijão gigante. Deixa para lá. Como a gente pode ver, o intertexto aparece no momento em que o texto de humor retoma um conto bem conhecido. O interdiscurso se manifesta na veiculação do discurso cotidiano, relações de troca, necessidade de alimentação, tempos de crise econômica, etc. Assim, conforme destaca a teoria discursiva, a análise do texto exige reflexão de modo que a criança precisa se colocar como um sujeito social e discursivo, no sentido de que é alguém que tem um lugar social e uma história determinada. Uma leitura discursiva de um texto permite que a criança leitora desenvolva uma consciência crítica, instaure um confronto entre ela e o escritor ou a escritora, estabeleça um diálogo com o texto e com outros textos, torne-se coautor ou coautora do texto que lê. Muito obrigada.